Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ô, Nelson, o que está escrito lá? Boa parte de quem? Do PSD, na Câmara. PSB? D. Do Kassab? Do Kassab. Então, boa parte da bancada do PSD na Câmara, vista como uma das... O que está escrito lá? Visto como uma das... Mais fiéis ao presidente mais fiéis. Lula. Então, vista como uma das mais fiéis ao presidente Lula, essa bancada avalia abandonar a base aliada do governo. Segundo reportagem do Estadão, esse grupo se reuniu com 2 ministros do partido, André de Paula, Ministério da Pesca, e Carlos Fávaro, da Agricultura, e reclamou que as pastas não conseguem atender sequer a própria base de deputados. Ou seja, estão jogando cada um por si. O cargo é meu, não é da bancada. Os parlamentares querem aumentar o orçamento do Ministério da Agricultura para o ano que vem. O PSD diz que a verba da pasta é pouca, olha que nós estamos falando de gasto de dinheiro, hein? E engessada, precisando atender o Congresso como um todo. Não, eu não estou acreditando, volta um pouquinho. Nós estamos falando de estourar o déficit fiscal, de aumentar a arrecadação tributária, e aí os gastos não estão atendendo, não é a população, os gastos não estão atendendo o Congresso como um todo. O Congresso precisa ser mais atendido com mais verba, verba que vem do aumento de arrecadação, do déficit fiscal. Então precisa mais verba para atender o Congresso. Os ministros ficaram de levar ao presidente Lula as demandas da bancada por mais espaços, até agora é pouco, mais espaços como a Funasa. Eu pergunto, João Belucci, é a velha máxima, sem dinheiro não há lealdade? Não, perfeito. E lamentável que nessa negociação governo e PSD não se mencione nada a respeito de beneficiar a própria população, o povo. Você vê que a discussão é de cargos, é de mais trânsito político. Você vê que o Kassab, que é um desses grandes players na política nacional, conforme mencionado na matéria, grande parte do PSD está na base do governo. Mas grande parte dos deputados do PSD, se você perguntar, eles vão se declarar, eu sou oposição ao governo, tá? Mas aí na prática a coisa é diferente, o que evidencia para todos nós que o povo tem importância no momento do pleito, da eleição. Depois, os políticos, os grandes caciques, eles jogam um outro jogo que é inacessível a nós, população, e que diz respeito a isso, liberação de verbas, cargos, prestígio e política, fazer política visando as próximas eleições e a manutenção deles no poder. É de todo lamentável, especialmente na figura do Kassab e do partido PSD, que tem muita gente lá, viu? Procura aí na internet PSD, o que tem de gente do PSD que se diz conservadora, mas é da base do Lula, é um show de horror. Ô Nelson Kobayashi, se o governo entrar nessa espiral descendente de atender todo mundo, vai ter que criar 513 ministérios, são 513 deputados federais, ou também atender com empresas públicas. Aí o contribuinte não vai aguentar. Mas sabe o que é isso, Capês? Na minha concepção, isso é ciumeira, porque a gente viu aí nos últimos meses a reforma ministerial, alguns outros partidos que não são tão comprometidos assim, né? Pelo menos não saem de mão dada com o governo, ganhando ministérios importantes, não só ministérios, mas estatais. A exemplo, o próprio PP que está assumindo a Caixa Econômica Federal de porteira fechada, o Republicanos que assumiu o Portos e Aeroportos e está de olho também na Funasa, que tem um importante orçamento, e aqueles outros partidos que estão lá, base aliada do governo desde o início, do centro, estão ficando de lado e isso gera ciumeira. E como é que isso se resolve? Abrindo mais espaço agora para quem já estava. Enfim, é um cálculo muito difícil porque a sede não acaba nunca, é insaciável essa sede dos partidos de centro no Congresso Nacional. Daqui a pouco, a gente estava falando sobre a Caixa Econômica de porteira fechada, o Centrão vai pedir ao governo de porteira fechada e aí o presidente Lula pode deixar a cadeira e fala, pode vir, toma conta do orçamento inteiro, porque não há mais o que fazer. Isso começa a pesar, acredito eu, sobre os interlocutores do governo com o Congresso Nacional, em especial o ministro Padilha, que seria o responsável por fazer essa negociação, e saciar de vez a fome do Centrão por cargos, por orçamento. O Diego não concorda, ele está achando que o Centrão não está com muita fome, não. Não, é isso? Eu sou totalmente pró-Centrão, imagina. Que isso? Eu só ia acrescentar, que eu concordo com tudo que você disse, pelo amor de Deus. A Funasa foi, inclusive, recriada nessa atual gestão só para adequar interesses do Centrão. E vamos lembrar também que quando nós estamos falando desse orçamento do Ministério, nós não estamos falando de emenda parlamentar.
é justamente aquilo que é chamado de orçamento ultrasecreto, que são as indicações que os parlamentares fazem com o orçamento do próprio Ministério, que aí não conta com a mesma transparência que a emenda parlamentar. Então, esses 47 bi que nós sempre falamos aqui, que estão programados para o ano que vem de emendas, não está incluído essas verbas aí que esses deputados do PSD querem, que é orçamento do próprio Ministério da Agricultura. E tem um detalhe, né, Diego, que você bem falou, quando alguém assume o ministério, você não pega emenda de orçamento, você já pega o orçamento, sem as emendas, né? E o PSD está ameaçando deixar a base aliada. Imagine só se um parlamentar está insatisfeito com o governo, se ele não deixa a base aliada e pronto, se ele não vira oposição. Quem ameaça, na verdade, pressiona. Quem ameaça, na verdade, está trucando. Quem ameaça está, na verdade, falando, olha só, olhe para mim, porque senão eu vou fazer um barulho aqui, vou fazer alguma crítica, então olhe para mim para eu ganhar alguma coisa. E eles já viram que funciona. É claro, vê que funciona, porque vai ameaçando e vai ganhando. Ameaça e ganha, enfim, tá fácil ganhar do governo.